Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. São 5h02, uma boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Terra, a edição número 22. Hoje é terça-feira, dia 5 de fevereiro de 2013. Sempre monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo. É o rádio feito, na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviços, entrando na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia que nós damos aqui não é exatamente boa. Porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado da informação, ser escravo do não saber. Porque, meu amigo, onde não há informação mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. 5h03 em São Paulo, a hora dos destaques da edição desta terça-feira. Deputado João Paulo Cunha ataca Procurador-Geral da República e defende Renan Calheiros. Prefeitura de Itapevi empresta ambulância para o município de Jandira. Depois de ter manifestado apoio à candidatura de Gil Arantes, ex-vereador de Barueri, Agnério, assume FIEB e seu partido, o PT, estuda expulsá-lo. Vigilância Sanitária de Barueri alerta para o perigo das doenças provocadas pelas enchentes. Ganha Tempo de Barueri completa 8 anos e amplia horário de atendimento até às 7 da noite. Gestão integrada das guardas municipais começa a definir ações conjuntas na região oeste. 3 menores aproveitam rebelião e fogem da unidade da antiga FEBEM de Osasco. Com atacante Viola no banco, o Grêmio Osasco perde liderança na A2 do Campeonato Paulista. Barueri empata no Vale e cai 2 posições. Embalado na Superliga Feminina de Vôlei, Solis Osasco encara hoje o SESI, às 7h30 da noite, fora de casa. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. 5h05 em São Paulo. A gente vai ligar daqui a pouquinho e manter um contato com o Tenente Fernandes, o oficial responsável pelas ações de fiscalização das casas noturnas da região oeste da Grande São Paulo. Ele vai passar para a gente um panorama. Hoje houve uma reunião na segunda-feira entre o Corpo de Bombeiros, segunda-feira ontem, né? Entre o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e todas essas autoridades, todos os interessados, inclusive os proprietários de casa noturna, para se definir um parâmetro de atendimento e anunciar que a fiscalização a partir de agora vai ser absolutamente rigorosa. Claro, depois da tragédia ocorrida em Santa Maria, está todo mundo preocupado. Agora, a pergunta é, por que até agora se permitia tantos absurdos na segurança das casas noturnas? É uma pergunta que eu faço. Porque eu eventualmente, né, saio para a noite. Mas você que tem seus filhos, você que vai para a noite, eu não tinha nem ideia que eu corria tanto risco assim. E cada dia que a gente vê o andamento das investigações do caso lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a gente fica estarrecido. Eu não fico de cabelo em pé porque não os tenho, mas ficamos estarrecidos. Os caras me colocam espuma no teto para proteger contra o som, mas uma espuma que absolutamente que pega fogo muito fácil, espuma de colchão. Hoje eu ouvi um especialista falando numa outra emissora que aquilo era espuma de colchão. E por que isso? Para proteger contra o barulho. Os vizinhos deviam reclamar, tem uma lei, toda cidade tem uma lei do silêncio, e ele, para evitar transgredir essa lei, resolveu cometer outros crimes. Resolveu colocar em risco a vida de muita gente. E uma outra coisa, isso acontece em todo lugar. E em todo lugar também, um outro caso que pode estar acontecendo, inclusive na nossa região,
vamos ver o que o tenente tem para dizer para a gente. Tenente Fernandes, do 18º Grupamento de Bombeiros, com sede em Barueri, mas que atende toda a região. Tem uma unidade também em Osasco, tudo é o 18º. Sobre esses locais, também para não permitir a saída do som, porque os vizinhos reclamam, eles também fecham todas as saídas de ventilação. Então, você imagina, se há um incêndio, hoje o especialista deu para entender como funciona a coisa. Se há um incêndio num local desse, o próprio fogo consome o oxigênio. Então, além das chamas, além da intoxicação pela fumaça, as pessoas passam a ter, quem está naquele ambiente, passa a ter dificuldade para respirar. Então é um caso muito sério. Depois, no meio do programa, depois de ouvir o tenente, eu vou abrir o telefone para ouvir opiniões a respeito disso no 3266-6880. 3266-6880. E vou também, a gente vai dar uma notícia aqui, a respeito dessa manifestação aguerrida do deputado João Paulo Cunha, defendendo o agora presidente do Senado, Renan Calheiros. Brasil inteiro, a maioria, não acredita quando vê o Renan Calheiros novamente presidente do Senado. E aí o nobre deputado João Paulo Cunha, porque também foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, numa forma de desqualificar o procurador, resolve defender o Renan. Acho que não era um momento apropriado, mas eu quero mais do que dizer, ouvir a sua opinião do nosso telefone daqui a pouco. Fique muito atento. A hora que eu pedir para você ligar, você liga para a gente, emita opinião, pode ser sobre esses dois assuntos, tá bom? E você pode participar aqui do programa, além do telefone, o 3266-6880, através do nosso e-mail, o jt@jornaldaterra.com. Tá vendo lá um probleminha na Secretaria de Controle Urbano de Osasco? E eu não recebi, aliás, recebi o ok, mas não consegui achar o secretário. Então não consegui fazer essa matéria, entregar para você, meu ouvinte, essa matéria sobre a condição das casas noturnas da região, com a palavra do agente responsável pela Prefeitura de Osasco. Eu venho tentando, nesses últimos dias, houve a promessa da entrevista e ela não ocorreu. Então hoje, nós já combinamos, vamos ouvir o tenente, que é responsável por esse setor no 18º Grupamento. Vai ficar faltando a palavra de autoridades. Eu não procurei a Prefeitura de Barueri, porque eu queria dar ouvidos à administração Jorge Lapas, a maior cidade da região oeste da Grande São Paulo. Mas, de qualquer forma, com certeza, o tenente vai nos dar uma ideia geral de como estão as coisas na nossa região. Além do e-mail que você... Por que eu falei isso? Porque no e-mail as pessoas estão me cobrando, lá no jt@jornaldaterra.com, porque que não entra logo essa matéria, essa repercussão do acontecido no Rio Grande do Sul, numa panorâmica do que está acontecendo aqui na nossa região. Então hoje você vai conferir. Outra maneira de você participar, além do e-mail e do telefone, é acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/Jornal da Terra. E se você utiliza o Twitter, também é só procurar o nosso perfil como Jornal da Terra. 5h10, esse é o Jornal da Terra. Está na hora do primeiro giro de notícias do dia, 5h11. E com os votos de 56 dos 81 senadores, o Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, foi eleito presidente da casa, mesmo sendo acusado pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, pelos crimes de peculato, falsidade ideológica e utilização de documentos falsos. Renan foi reconduzido ao cargo que ocupou entre 2005 e 2007 e acaba de ganhar um inusitado defensor, o deputado petista da nossa região, João Paulo Cunha. João Paulo também teve seu nome indiciado por Roberto Gurgel, que pediu e conseguiu a sua condenação no STF, o Supremo Tribunal Federal, pelos crimes de lavagem de dinheiro, peculato e corrupção passiva. O petista qualificou como ridículo o Procurador-Geral da República, Gurgel, ficar com uma denúncia contra Renan Calheiros por 2 anos na gaveta e na semana da eleição o denunciar. As acusações contra Renan são as mesmas que o fizeram deixar a presidência do Senado em 2007.
acusado de usar dinheiro de lobistas para pagar contas pessoais. João Paulo Cunha reiterou a sua admiração pelo presidente Renan. Diz que o PT agiu certo ao apoiá-lo e qualificou Renan como um quadro político que há muitos anos vem demonstrando sua enorme capacidade. A Prefeitura de Jandira prepara parceria com a iniciativa privada para implantar um verdadeiro complexo de segurança na cidade. Quem garante é o novo secretário de Segurança Pública, Silvio Adriano Roque de Souza. O complexo vai abrir uma unidade do Corpo de Bombeiros com toda a estrutura necessária para atender a corporação, inclusive alojamentos. No local também estarão sediadas Defesa Civil, Guarda Municipal, Corregedoria, Demutran e a Secretaria Municipal de Segurança Pública, além de um espaço para a Associação Industrial de Jandira, uma das parceiras do projeto. O município já designou o terreno de 20 mil metros quadrados para construir o complexo, nas proximidades do bairro Ouro Verde, próximo ao Polo Industrial 2. O projeto está na fase de planejamento. A execução vai depender dos recursos e dessas parcerias, mas a administração avalia que tudo deverá estar pronto em 2 anos. Agora, 5h13, a herança deixada, ainda falando de Jandira, a herança deixada pela médica e ex-prefeita Anabel Sabatini inclui 30 ambulâncias quebradas. Para se ter uma ideia da situação da saúde jandirense, a única viatura do SAMU em funcionamento pertence a Itapevi. A ambulância do SAMU foi cedida por meio de um empréstimo de 30 dias, que se encerrará no dia 23 de março, podendo ser prorrogada caso haja necessidade. Itapevi possui uma frota com 6 viaturas do SAMU e a cessão de um veículo não vai prejudicar o atendimento local. Mesmo com a ajuda de Itapevi, o número de ambulâncias do SAMU em Jandira está abaixo do indicado pelo Ministério da Saúde, que pede 2 unidades para cada 50 mil habitantes. Jandira conta com apenas essa unidade para atender aproximadamente 109 mil pessoas. Na gestão de Anabel Sabatini, as ambulâncias eram alugadas da empresa Locaville, mas em janeiro o prefeito Geraldo Teotônio decidiu cancelar o contrato de locação das ambulâncias. A Secretaria de Saúde de Osasco está intensificando as ações de prevenção do programa DST-AIDS e hepatites no período do Carnaval. O objetivo é alertar a população sobre os riscos das doenças sexualmente transmissíveis. E para isso, a programação tem início na sexta-feira, dia 8 de fevereiro, quando os agentes de prevenção do programa DST-AIDS estarão no calçadão da rua Antônio Agu, orientando a população sobre o assunto, distribuindo preservativos, materiais educativos e informativos. Para sensibilizar a população a respeito da prevenção, com uma abordagem descontraída e entrando no clima do carnaval, também haverá apresentações do grupo de teatro Zazarte. Mensalmente, a Prefeitura distribui uma média de 250 mil preservativos nas unidades básicas de saúde. No período carnavalesco, a previsão é de que sejam distribuídos mais de 6 mil preservativos. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Agora 5h16, esse é o Jornal da Terra. Já vou liberar o telefone para você ligar, o 3266-6880. Mas por enquanto, deixa eu contar mais uma historinha para você. O ganha-tempo de Barueri é muito usado pela população, similar ao poupa-tempo que todos conhecem na capital e em algumas cidades do interior também. Completou 8 anos no dia 31 de janeiro. E nesse período atendeu mais de 8 milhões de pessoas com os seus 350 serviços. Eis aí uma diferença, né? O poupa-tempo, ele não reúne todos os serviços possíveis da prefeitura local. Já o ganha-tempo em Barueri reúne. São 350 serviços, que vão desde a emissão de documentos até a recolocação profissional. A novidade de aniversário é que a partir de 4 de março, o horário de atendimento do serviço vai ser ampliado. De segunda a sexta-feira o ganha-tempo vai funcionar. Atenção, você que mora em Barueri, das 7 da manhã às 7 da noite. Ampliou.
Além disso, vai voltar a atender aos sábados das 7 da manhã a 1 da tarde. O Ganha-Tempo Barueri, similar ao Poupa-Tempo, fica na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, número 550, no centro da cidade de Barueri, ali na via de acesso à Arena Barueri, ao estádio. Qualquer dúvida sobre os serviços prestados pelo Ganha-Tempo podem ser conseguidos no telefone 4199-1333. 4199-1333. Símbolo esportivo da região oeste da Grande São Paulo, a Arena Barueri deve abrigar novos eventos, além das tradicionais partidas de futebol. A Secretaria de Esportes, que administra o local, já está negociando com promotores de shows, tornando a moderna arena efetivamente multiuso. A nova destinação retira um custo da cidade, que pode ser revertido para outros projetos da cidade. Outros estádios, como o Morumbi, por exemplo, já estabeleceram o costume de realizar eventos diversificados em seus espaços, como shows internacionais de grande porte, o que aumenta a arrecadação do seu proprietário, o São Paulo Futebol Clube. A prefeitura não fala em datas para os primeiros eventos, mas avalia que muitos projetos sociais com jovens baruerienses serão fortalecidos com a realização de eventos na Arena Barueri, pois o espaço deixaria de ser um ônus, gerando novas receitas para a administração. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5 horas e 18 minutos em São Paulo, esse é o Jornal da Terra. Bom, eu estava aqui tentando um contato com o meu amigo Eurico Ramos, mas eu não consegui o contato. O Eurico esteve pela manhã conversando com o prefeito de Itapevi, Jaci Tadeu. O prefeito Jaci Tadeu esteve com uma série de prefeitos, como quase todos os prefeitos da região oeste da Grande São Paulo, na semana passada, naquele grande encontro nacional dos prefeitos com a presidente Dilma. Então os prefeitos vão lá, de pires da mão, buscar recursos para as suas obras. As parcerias com o governo federal, é uma praxe, esse é o segundo encontro. Foi o segundo encontro da presidente Dilma com os prefeitos e já era também um hábito do ex-presidente Lula nos seus anos de cadeira lá no Planalto. Então o Eurico teve um bate-papo com o prefeito Jaci Tadeu de Itapevi. Vale lembrar que na semana que vem, no dia 18, é aniversário da cidade, então eu estou reservando uma data para ter uma conversa mais longa, mais ampla, para falar de tudo, dos desafios, dos sonhos do prefeito. O prefeito que é um cara nascido na cidade, para conversar e trazer isso para você que é de Itapevi e região. Nós temos seguidamente, dia 18 de fevereiro, aniversário de Itapevi, 19, aniversário de Osasco. Então, nesses 2 dias, eu vou dedicar as edições especialmente para essa cidade. No dia 18, quero trazer essa reportagem especial com o prefeito de Itapevi, Jaci Tadeu. Mas essa conversa do Eurico Ramos, o repórter Eurico Ramos, conversou com ele e falou especialmente dessa ida do prefeito a Brasília, onde ele teve um encontro com ministros e deputados federais da região para conseguir parcerias como o PAC para a cidade de Itapevi. Vamos ouvir. Prefeito, vocês estiveram em Brasília acompanhando outros prefeitos do país. Quais foram os pontos positivos dessa ida a Brasília? Bom, primeiro nós percebemos que o Brasil está muito bem sendo conduzido. A gente sente que da equipe do presidente Dilma, assim como a própria presidente, que sabe o que querem, tem um objetivo e existe um plano de meta para o país. E com certeza Itapevi se insere nesse contexto. Itapevi tem todos os problemas possíveis, né? Até porque há alguns anos só que a gente vem readequando e reorganizando o município. E os projetos que nós ouvimos lá do crescimento, plano de crescimento do Brasil, atendem 70%, 80% às nossas necessidades. Então, como eu brinquei com o Flávio, senti orgulho de ser brasileiro e fazer parte desse programa do governo federal. Pontualmente para Itapevi, quais são os benefícios? Com certeza, drenagem, saneamento, creche, UBS, mobilidade urbana, e principalmente a adequação de novos projetos, de novas perspectivas, né, novo desenvolvimento. Isso vai permitir que a cidade se desenvolva, isso vai permitir que a cidade garanta o seu crescimento. Vocês chegaram a apresentar algum projeto em Brasília? Não, o momento não foi para isso. Na verdade, nós ouvimos que os projetos já apresentados por nós estão em análise. Agora, em fevereiro, sai uma nova relação de verba para esses projetos. Segundo a própria presidente Dilma, são 33,5 bilhões de reais que deverão ser anunciados até fevereiro. E a partir de 4 de fevereiro, novos projetos, tomando aí um total de mais 31,3 bilhões
de novos projetos para ainda 2013 ser selecionado. Desses projetos que estão em análise em Brasília, que são de Itapevi, pode citar alguns para nós? Basicamente pavimentação, aquisição de creche, uma UPA, unidade de pronto atendimento 24 horas, reforma e ampliação de UBS e PSF. E a partir de 4 de fevereiro, então novos projetos poderão ser apresentados. Correto. Nessa reunião que vocês tiveram hoje e a perspectiva, a vivência que o senhor teve nesses 30 dias de mandato, já é possível traçar alguns projetos para serem apresentados? Sim, nós devemos dar continuidade ao projeto de drenagem, né? Que nós fomos contemplados na parte da jusante e vamos buscar verba na parte da montante, né? Que é o complemento da macro-drenagem. Esse é o maior valor. Temos a nossa necessidade na cidade ainda é creche, né? Vamos continuar buscando creche. Vamos continuar buscando qualificação de mão de obra através de instituições federais. O sistema 4S também patrocinado pelo governo federal, que é algo que nos interessa, que seria a qualificação. Vamos continuar buscando melhorias na saúde, dar continuidade a esse crescimento. Nesse período, vamos dizer que o calcanhar de Aquiles da administração estão sendo as enchentes. Existe aí a aprovação do PAC 2, né, por meio do projeto da drenagem, e as obras já foram iniciadas. Como que estão essas obras? Na verdade, ela está sendo revisada no projeto executivo, está atendendo uma necessidade do meio ambiente, né, da CETESB, no qual nós temos que fazer análise do fundo de rio, que é um material totalmente deteriorado, totalmente contaminado, totalmente comprometido, né? Deverá ser colocado no local adequado. Então nós estamos buscando essa licença, a previsão que é dentro de 40, 50 dias essa licença seja aprovada, e a previsão nossa que é, após os términos da em abril, essas obras se iniciam. E são quantos meses de obra? É uma obra para uns 3 anos, essa primeira parte, por volta de 3 anos. Foi firmada alguma parceria visando Minha Casa Minha Vida? Sim, nós já tivemos, inclusive, reunião com o Banco do Brasil, aqui no próprio gabinete, onde existe um grupo de empresários interessados em desenvolver esse projeto. E o mais importante, esse novo trabalho que está sendo feito do Minha Casa Minha Vida é de 0 a 3, que atende diretamente às nossas demandas, às nossas necessidades. Qual que é o nosso objetivo? Sem sombra de dúvida, é desfavelizar, tirar as pessoas da área de risco e reorganizar uma urbanização adequada no município, né? Acredito que nós devemos ter até o final do mandato, não pronto executado, mas devemos ter por volta de 2 a 3 mil unidades Minha Casa Minha Vida em andamento. Bom, foi isso, né? Obrigado ao repórter Eurico Ramos, amigo, parceiro, que bateu esse papo com o prefeito Jaci Tadeu. Vou reiterar aqui que nós vamos fazer uma entrevista mais ampla nos próximos dias com o prefeito, vai estar aqui conosco e ele vai fazer parte de uma matéria especial, é evidente, né, como mandatário principal da cidade, para o aniversário de Itapevi, que completa 54 anos no dia 18 de fevereiro, assim como Osasco completa 51 no dia 19 de fevereiro. 2 edições especiais para você da região oeste, conhecer um pouco da história, alguns personagens de emancipação, como estão essas cidades hoje. Vamos ouvir povo também. Vamos fazer uma matéria, 2 reportagens bem completas para que você entenda um pouco o cenário, para você que não conhece tanto as cidades de Osasco como Itapevi. Mais uma vez, obrigado ao amigo Eurico Ramos. E o prefeito falou ali dos problemas que Itapevi enfrenta, como qualquer outra cidade, a questão das creches, né? Viu, Magali, você de Carapicuíba, Magali, eu não esqueci da sua reclamação, não. Eu só estou aguardando o pessoal da comunicação de Osasco agendar a data para conversar com a secretária de Educação de Osasco. Não esqueci da sua demanda, não. Magali que ligou, reclamando lá do 1º de maio, reclamando da falta de creches no lugar. Assim que nós conseguimos essa data, Magali, vou perguntar à secretária, vou ver o que tem de promessa, o que tem de andamento para ser feito na cidade de Osasco. Só mais um instante, daqui a pouco eu abro o telefone para você emitir alguma opinião, fazer alguma reclamação. O nosso telefone é o 3266-6880. Mas agora, na linha para conversar conosco, eu vinha prometendo falar desse tema desde a semana passada. Nós tivemos aquela terrível tragédia, 337 pessoas até agora mortas, até porque esse número pode ainda mudar, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um acidente terrível que fica para a história do país, fica para a história também o desmazelo
de algumas autoridades em relação à fiscalização. Até agora eu só estou vendo os donos da boate presos, não sei se são 2 ou 3, mas só ouvi falar nisso. E as autoridades da cidade? As pessoas não são pagas para fiscalizar? Como é que aquilo estava daquele jeito há muito tempo? Então, o que nos coloca numa grande sinuca, uma grande dúvida, é se não vivemos na região oeste, como em todo lugar, uma situação similar. Se quando nós saímos de casa para ir dançar, espairecer, depois de uma semana inteira trabalhando, se a gente não está colocando a vida da gente em risco. Essa é uma dúvida que eu tenho certeza que você que está do outro lado tem. Então, nós vamos conversar agora com o Tenente Fernandes, que é o oficial responsável por esse setor de fiscalizações de ambientes fechados, desses logradouros, lá do 18º Batalhão do Corpo de Bombeiros, a unidade de Barueri, porque esse 18º também tem uma unidade em Osasco. A sede é em Barueri. O tenente já está na linha. Tenente, uma boa tarde para o senhor, agora 5h28. O senhor, essa semana foi deflagrada uma operação. Uma operação mesmo para ir atrás, para identificar as dificuldades, os problemas que as casas noturnas da região apresentam. Se elas oferecem ou não risco às pessoas que as frequentam. Qual o nome dessa operação? Uma boa tarde, tenente. Operação Prevenção Máxima. Tá, e ela já começou, né? Sim, na data de ontem. Como o nosso grupamento de bombeiros, 18º grupamento de bombeiros com sede em Barueri, ele cobre a área de 16 municípios aqui da região oeste, nós estamos iniciando a vistoria preventiva dos locais que nós temos cadastrado aqui no Corpo de Bombeiros, né? Entendi. Que possuem ou já possuíram projeto aprovado ou vistoria. Tenente, essa operação de guerra, ela abrange todos os municípios da região? Sim, todos os 16 municípios. Tenente, essa operação, é só o Corpo de Bombeiros ou como ficou decidido aí, vai envolver outros poderes, como as prefeituras, só o Corpo de Bombeiros ou outros poderes também, o tenente? Nesse primeiro momento, somente o pessoal do Corpo de Bombeiros devido à urgência da questão. Porém, se for constatado irregularidade na edificação, né, principalmente aquelas que envolvem locais de reunião de público, grandes concentrações de público, como o caso do acidente recente, né, lá em Santa Maria, aí de imediato é elaborado um ofício e enviado, no máximo no dia seguinte, né, dependendo do horário, né, em que encerrar a vistoria, no primeiro expediente já é enviado à Prefeitura e ao Ministério Público, relatando as irregularidades do local. Porque o poder de polícia administrativa cabe à Prefeitura, né? Entendi. Ela que tem o poder de embargar, notificar e multar o local. 5h30. Tenente, nós estamos conversando com o Tenente Fernandes, do 18º Grupamento do Corpo de Bombeiros em Barueri, falando dessa questão das casas noturnas. O Corpo de Bombeiros, já tem uma ideia de como estão as casas noturnas da nossa região? Sim, nós já temos alguns relatórios que chegaram no dia de hoje e que já estão sendo elaborados. Sei. Tenente, a pergunta que qualquer pessoa está do outro lado queria fazer para o senhor. Os nossos jovens estão correndo risco de passar por algo similar ao do Rio Grande do Sul, algo parecido lá em Santa Maria? Sim, estão, mas não são só fatores com relação à segurança do local, né? São fatores diversos que podem ocasionar esse perigo, né? Por exemplo, o jovem que vai geralmente a uma casa noturna, ele fatalmente vai fazer o uso de bebida alcoólica. Já começa por aí. Então ele não vai naquele local preocupado em saber se o local possui aprovação, se o local tem saída de emergência, se o local tem sistemas de emergência, se o local possui alvará ou não. Ele não vai para aquele local com essa intenção, né? Tomou umas, fica à vontade, né, tenente? Não tem aquela aferição, já diminui, já não avalia se corre risco ou não. Tenente, isso que o senhor acabou de dizer é muito preocupante. Qual o cronograma previsto para essa fiscalização? Na verdade, não tem tempo. A nossa urgência
está vistoriando os quase 500 estabelecimentos que nós temos aqui na nossa região cadastrados. Depois que nós terminarmos, né, esse expediente de estabelecimentos cadastrados, aí nós partiremos para prevenção e está entrando em contato com prefeitura e outros órgãos, porque diariamente eles recebem pedido de abertura de empresa, de habite, de alvará de funcionamento. Aí para nós estarmos tomando conhecimento daqueles estabelecimentos novos, né, que estão procurando fazer a sua abertura. Prefeitura. E de estabelecimentos também que funcionam na sua clandestinidade, né? E aí é mais fácil ter esse contato com viaturas de policiamento, né? Que todo dia estão policiando as ruas e fatalmente tem encontro com locais, estabelecimentos, abrindo à noite principalmente, né? Tenente, agora às 5h33, problemas como esse de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, passou por mudança de forração interna para conter o som. Vocês têm encontrado isso na região também? Não, com relação a esse tipo, que a gente fala, né, do material de acabamento e revestimento, nós não temos encontrado. O que a gente tem encontrado é a mudança ou destinação do imóvel, né? Que antes ele era aprovado para um comércio. Comércio aí o senhor entende como sendo uma loja, uma papelaria, comércio de material de construção, e aí na vistoria a gente acaba se deparando que ele está sendo utilizado para um restaurante, para um bar dançante, porque mudou o inquilino e o inquilino destinou aquele imóvel para outra ocupação, né? Ou um restaurante que funcionava somente durante o dia, à noite ele vira um salão de baile, um salão de festa. Entendi. Alguns lugares mudaram a sua destinação, fechando o ambiente também, né, tenente, para fugir das leis municipais que determinam o fechamento de bares abertos abertos no sentido de não ter porta fechada após as 11 da noite, por conta do barulho e também do consumo de álcool, né, tenente? Possivelmente sim, que é a lei do PSIL, né, como foi apelidada, né? Eu entendi. Agora, tenente, a gente segue aqui nesse papo com o tenente Fernandes, do 18º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Barueri. Qual a garantia que a população tem que um ambiente fiscalizado não passará por alterações? Não seria, tenente, necessário encurtar a validade desses alvarás? Queria ressaltar o problema, né, da vistoria, né? Que quando a edificação ela possui projeto aprovado junto ao Corpo de Bombeiros, o particular ele solicita a vistoria. Certo. Aí nós realizamos o auto de vistoria. Por que ele recebe o nome de auto, né? A vistoria é realizada naquele momento. Então, naquele momento, a edificação se encontrava em ordem. E aí ele recebe um AVCB, que nós falamos, né, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, válido por 2 anos, que é o caso de local de concentração de público. Comércio e indústria, ele é válido por 3 anos. Então, nesses 2 anos, se o proprietário ou inquilino modificar, fechar ou alterar as rotas de fuga, aí acaba se tornando um problema. Entendi. Porque nós não conseguimos ficar diuturnamente ou todo mês ou toda semana vistoriando a mesma edificação, né, para saber se ela mudou. Não tem como. 5h35. Nesse sentido, tenente, o rádio, o jornal, a TV não devem ser informados sobre essas mudanças, para que orientem a população, por exemplo, a não frequentar um determinado lugar, tenente? Não, com certeza, né? Hoje o principal meio divulgador de notícia, normas, legislações e alertas para o público em geral são os meios de comunicação, né? Rádio, televisão, hoje internet também. É o que mais anuncia, né, rapidamente uma notícia, né? Ô, tenente, eu vou insistir na questão, vou ter que insistir nessa questão que o senhor já citou aí, dos alvarás de 2 anos. Essa validade é muito longa, e mais, somente as casas noturnas, tenente, estão sendo fiscalizadas. A pergunta é por quê? Existem tantos outros lugares que aglomeram pessoas, imagino eu, que outros lugares com outras finalidades também coloquem pessoas em risco. Eu vi, me parece que a Prefeitura de Osasco está também fazendo blitz
em igrejas. Esses outros ambientes também vão ser fiscalizados, tenente? Sim, eu acho que o alvará municipal, principalmente a essas casas noturnas, locais de grande concentração de público, e aí eu não diria somente casa noturna, né, que isso daí está em foco, porque foi onde aconteceu o acidente, né, mas nós temos grandes concentrações de público, como shoppings, que também está passível de acontecer uma emergência, grandes galerias comerciais, locais onde as pessoas possuem restrição para locomoção, como hospitais, asilos, locais onde existe tratamento psiquiátrico, dependente químico, são locais que também alertam a nossa preocupação, né? Não só casas noturnas, né? Porque imagine o senhor se acontece uma emergência de um princípio de incêndio no hospital, como aconteceu, né, há tempos atrás aí no Hospital das Clínicas, como aconteceu naquele asilo lá no sul do país também. Então todo local onde as pessoas possuem restrição de fuga, ou que não podem fugir do local pela própria restrição física, são locais que demandam a nossa preocupação, né? 5h38, segue conversando conosco aqui o tenente do 18º Grupamento do Corpo de Bombeiros, Tenente Fernandes. O tenente é o responsável por comandar essa fiscalização como ele explicou, somente dos locais e das casas que requisitam essa avaliação do Corpo de Bombeiros. Uma alteração na legislação deve prever a obrigatoriedade dessa vistoria. Então, só os locais cadastrados é que passam pela vistoria e o Tenente Fernandes é o responsável por esse setor lá do 18º Grupamento, na sua sede em Barueri. Tenente, eu preciso insistir nesse longo tempo de validade dos alvarás. Para mim, eles são um convite oficial às alterações sem qualquer comunicado oficial. Então, o senhor falou, né, só complementando da ideia, né, que esses locais que têm essa preocupação possuíssem um prazo de validade do alvará municipal menor, né? Se ele possui um alvará de 1 ano ou 2 anos, que ele possuísse um alvará de 6 meses, né? Porque aí, na pior das hipóteses, a cada 6 meses, algum fiscal da prefeitura estaria retornando lá para vistoriar o local e validar ou não o alvará municipal daquele estabelecimento, né? 5h40 agora, tenente, eu acho que deu para esclarecer um pouco a situação. Eu precisava aqui também da presença do secretário de Controle Urbano da cidade de Osasco, o André Luiz Santiago, mas na sexta-feira estava prevista essa entrevista na segunda-feira e na segunda-feira não consegui manter esse contato com ele, hoje também não. Vou cobrar a assessoria de imprensa de gestão de comunicação de Osasco para conseguir falar com ele. Eu sei que ele foi promovido de adjunto a secretário efetivamente, toma posse efetivamente hoje, talvez por isso ele não tenha agendado a entrevista, mas nós vamos retomar, viu, tenente, esse tema, porque esse tema vai ficar na crista da onda durante muito tempo. Os e-mails que a gente tem recebido aqui no programa, boa parte versam sobre isso, o receio da população. E eu queria agradecer ao Tenente Fernandes, então, a disponibilidade de atender a reportagem do Jornal da Terra. Neste momento, o Corpo de Bombeiros de Barueri virou notícia aqui no Jornal da Terra. Uma boa tarde, Tenente Fernandes. Ok, estamos sempre à disposição. Muito obrigado, boa tarde. Tá bom, agora voltando 20 minutos para as 6 da tarde, esse é o Jornal da Terra. Já vou abrir o telefone para você comentar sobre esse tema, dizer qual a sua opinião sobre a situação das casas noturnas e também para me dizer o que você acha da opinião do deputado João Paulo Cunha, que publicamente acaba de defender a eleição de Renan Calheiros, diz que ele é um grande quadro da política nacional, atacou o Procurador-Geral da República, diz que o procurador guardou a denúncia por 2 anos, só para fazer essa denúncia e tentar minar a candidatura do Renan Calheiros nesse momento que ele disputava a presidência do Senado, sua volta à presidência do Senado. Aí daqui a pouco você vai me dizer no 3266-6880, 3266-6880, o que você pensa sobre o tema. Agora faltam 19 minutos para as 6, esse é o Jornal da Terra. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra.
Representantes das guardas municipais das 13 cidades da região oeste começam a definir ações de integração dos municípios que participam do Gabinete de Gestão Integrada Intermunicipal. A primeira reunião do grupo este ano aconteceu na semana passada e serviu para a escolha da nova diretoria que será presidida pelo representante de Itapevi, ficando a vice-presidência com o Embu-Guaçu e a secretaria com Carapicuíba. Segundo o novo presidente da entidade, o secretário de Segurança de Itapevi, Kleber Marucho, a meta do gabinete é dar sequência ao trabalho iniciado há 4 anos, quando os municípios envolvidos passaram a discutir conjuntamente as questões de segurança pública. A padronização do serviço prestado teve início quando as corporações como Osasco e Itapevi disponibilizaram suas estruturas para a formação e capacitação de guardas municipais das outras cidades da região. GCM de Osasco segue apreendendo e multando veículos que fazem descarte irregular de entulho. A Guarda Civil Municipal de Osasco, com o apoio de agentes do Demutran, o Departamento Municipal de Trânsito apreendeu no final de semana, em flagrante, 2 caminhões que descartavam entulho na Avenida Roberto Pinto Sobrinho, número 250, no Parque Industrial Mazei. Os agentes da GCM realizavam patrulhamento no local, quando desconfiaram de 2 veículos que transportavam cada um 2 caçambas de entulho entrando em um terreno público. Os motoristas dos caminhões de Embu das Artes disseram acreditar que o local estava liberado para o descarte. Os 2 condutores foram autuados por despejo de entulho irregularmente e os caminhões apreendidos e encaminhados ao pátio de recolhimento municipal. Cada apreensão custará multa no valor de R$ 6.805, pena prevista na lei Viver Melhor da Prefeitura de Osasco. Tivemos período de chuvas intensas, o que pode ocasionar alagamentos por causa do assoreamento das galerias pluviais, devido ao lixo e ao entulho que são jogados indevidamente nas ruas. Por isso, a Vigilância de Saúde de Barueri reitera para que as pessoas evitem entrar em contato direto com as águas sujas, por causa dos perigos de transmissão de várias doenças nesses ambientes. Entre as moléstias mais preocupantes está a leptospirose, que é transmitida pela urina dos ratos. Existe também a possibilidade da hepatite A, que é causada pela água misturada com esgoto humano, diarreia aguda por conta das bactérias, vírus e parasitas, e a febre tifoide por causa de uma bactéria encontrada nas fezes animais. Em caso de qualquer suspeita de contaminação, a Prefeitura recomenda que o munícipe procure imediatamente um médico e obtenha informações, caso sinta que seja necessário, pelo telefone 4199-3111. 4199-3111. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Agora 5h45, já temos o nosso helicóptero. Informações do trânsito daqui a pouquinho. Eu vou colocar agora o telefone aqui no gancho, para você me ligar aqui no 3266-6880, 3266-6880. É evidente que qualquer assunto que você queira falar, nós vamos conversar, mas eu ia pedir prioritariamente para a gente falar dessa questão das casas noturnas e também a questão das casas noturnas e esse pronunciamento do deputado João Paulo Cunha, né, que veio defender o senador Renan Calheiros no momento onde todo mundo resolveu atacá-lo, né? A imprensa inteira se manifestou, nós tivemos manifestações também de várias entidades em Brasília, caminhadas, não da Uni, né? A Uni está incrivelmente calada, né? Mas de algumas entidades, e aí, de repente, o deputado João Paulo Cunha, que também foi recentemente denunciado, eu estava tentando aqui achar a notícia, mas eu não estou encontrando a notícia do deputado João Paulo Cunha. O deputado foi denunciado e condenado no Supremo, está aguardando a possibilidade de recurso para depois ser afastado até do cargo, perder até o cargo. Ele vem publicamente, atira para todo lado, atira sobre o Procurador-Geral da República e defende o senador Renan Calheiros. 3266-6880,
3266-6880. Mas agora, antes do telefone, vamos lá para o nosso helicóptero. É Rosângela Alves, no ar, informações do trânsito, às 5h47, Rosângela Alves. O trânsito de São Paulo visto do alto. Seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo a bordo do helicóptero da Rádio Terra. Direto do helicóptero da Rádio Terra. As informações com Rosângela Alves. Amigos da Rádio Terra, um excelente final de tarde. Seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo nesta noite de terça-feira a bordo do helicóptero da Rádio Terra. E quem segue pela marginal do Tietê no sentido da rodovia Ayrton Senna vai encontrando o trânsito lento da ponte Júlio de Mesquita Neto até o acesso à rodovia Dutra. O corredor Hermano Marquete, Marquês de São Vicente, flui bem no sentido do Bom Retiro. Já a marginal do Tietê no sentido da Castelo Branco segue com lentidão da ponte do Limão até a aproximação da ponte dos Remédios. Não há nada como a Austrália. Para desfrutar de toda a beleza natural que o país tem a oferecer, ligue para a Cangaroo Tours 11-3509-3800 e conheça nossos melhores pacotes para a Austrália. Acesse kangarootours.com.br. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Agora, 5h48, depois das informações do trânsito, eu quero abrir o telefone, o 3266-6880. Agora, é importante dizer que quando a gente coloca esse assunto em discussão, a questão da manifestação do deputado João Paulo Cunha, não vai aqui nenhuma acepção de opinião, né? Eu me reservo o direito de não dar a minha opinião, eu só estou dizendo que em meio a todo mundo condenando a volta do deputado, do senador Renan Calheiros à presidência do Senado, aí, de repente, o João Paulo Cunha, que já não está muito bem, digamos, com suas condições legais em relação à sua vida pública, vem defender. Mas é importante sempre ouvir a opinião de quem ouve o Jornal da Terra. Deixa eu ver quem está na linha, 5h49, uma boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Meu nome é Luiz, aqui de Vargem Grande Paulista. Vargem Grande Paulista. Certo. Muito bom, acho que eu tenho atendido pouco o telefone aqui, preciso abrir mais o telefone pro ouvinte falar, e eu acho que é a primeira ligação de Vargem Grande. Que bairro você é, Luiz? É Vargem Grande Paulista, que Jardim São Mateus, de Vargem Grande Paulista. São Mateus? Certo. Então tá bom. Você acompanha sempre o jornal? Olha, hoje quando eu cheguei, eu nem não cheguei a ver essa reportagem aí do João Paulo, mas a gente já conhece mais ou menos a história, tá entendendo? Entendi. E eu até liguei, eu pensei que fosse dar o culpado, me caiu direto. Você deu sorte, meu amigo. Agora aproveita que você é um homem de sorte e diga o que você pensa disso. Você sabe o que eu acho? Eu fico pensando que exemplo esse pessoal da política pode dar para a sociedade, que como que pode combater aquilo que a própria pessoa está fazendo, combater, que no caso deles é corrupção, mas combater a violência, combater tantas outras coisas que acontecem, que eu acho assim, que não tem sentido um cara como o João Paulo, que tem um histórico totalmente vergonhoso, esse Renan Calheiros, esse outro aí que agora até esqueci o nome, que foi eleito deputado, aonde que está o exemplo que eles podem dar para a sociedade? Que eu acho assim, que a roupa bem lavada sai de dentro de casa. Vamos supor, é verdade. Se você tem um filho, você vai ser exemplo para ele, se eu tenho um filho, um neto, eu vou ter que ser exemplo. Agora, como que vai, essas pessoas, o que eles têm que falar para a sociedade a não ser usar a sociedade como bode expiatório? Então, uma outra coisa que eu acho que o deputado ele não está em condições. É Luiz, né, seu nome? Meu nome é Luiz. Luiz. O deputado, assim, eu imagino assim, se eu estou com algumas dificuldades, como é o caso dele, vivendo um momento que ele não está vivendo um bom momento político, eu provavelmente, talvez, eu não sou político, talvez isso esteja até errado a minha avaliação, mas eu procuraria ficar quietinho. Mas sabe o que acontece? Eu não vejo o erro no que você está falando, sabe por quê? Porque nós já vimos escaldados de tantas coisas sujas que envolvem no meio da política, né? Uhum. E a gente percebe que é um acobertando o outro, tá entendendo? Você pode ver que na política, ele só há adversário na campanha, depois está lá, todo mundo come no mesmo coxo. Você acha que isso é corporativismo? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Tá certo. E nós é que pagamos. Nós pagamos, né? Pagamos. Assina o cheque aí. Todo dia, não adianta nem querendo assinar, que a gente paga com boleto, a gente paga
na hora que vai comprar um produto, não tem jeito. Agora, Luiz, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você acompanhou a entrevista com o tenente? Acompanhei, sim. Então, quantos anos você tem, Luiz? Olha, eu tô com 70. 70. Certo. Você costuma ir para um forrozinho, para dar uma chacoalhada no esqueleto? Olha, deixa eu ser sincero, eu sou até evangélico, mas eu respeito, sabe por quê? Porque tudo na vida começa pelo respeito, é verdade ou não é? É verdade. Não adianta a pessoa dizer eu sou isso, aquilo e não respeitar os outros. Cada um tem o seu direito porque vamos supor, eu escolho a minha forma de vida, eu não posso ignorar dos outros, Deus que não me prejudica, que Deus é que sabe o que vai julgar eu, você ou qualquer outro, é verdade ou não é? É verdade, mas você não sai pra noite, então, nem com a esposa, nem nada. Não sai, sabe por quê? Porque a gente até que não tem muito tempo, e quando fica em casa, às vezes fica lendo a Bíblia, às vezes fica ouvindo uma programação como essa, assim, igual a de vocês, que é uma questão que envolve a sociedade do modo geral, porque às vezes tem muitas coisas que hoje, ó, você pode não acreditar, mas tem muita, olha, ultimamente, a gente não assiste a televisão, porque a gente não aguenta ver tanta coisa errada, que incentiva, às vezes, essa juventude, essas pessoas que não têm um certo equilíbrio, às vezes a cometer coisas que poderia evitar se não fosse a televisão mostrando. Não, você está certo. Novela, nem vamos falar aqui de novela, porque novela eu não tenho filho, mas imagino a dificuldade para um pai deixar o filho ficar na sala, uma criança, ficar vendo algumas coisas que vem na novela, e depois ter que explicar para essa criança de uma maneira que não corrompa a cabecinha dessa criança. É muito complicado. Tem uma coisa, olha, eu vou te falar uma coisa, eu tenho 70 anos, como eu falei, em outubro eu completei 70 anos, eu estou vendo coisa nas televisões aí, que coisa de 30, 40 anos atrás você não via nem nos prostíbulos. Nem nos prostíbulos você não via. E ninguém se levanta a cabeça contra isso. Mas, Luiz, meu tempo está acabando, infelizmente. Um prazer falar com você. Você é um cara... Obrigado. Mas, Luiz... Leva à frente essa luta de vocês, a gente está lado a lado aí, tá bom? Ô, Luiz, você não respondeu a minha outra pergunta sobre as casas noturnas. Você acha que as casas noturnas da região, elas oferecem o mesmo risco de que esses meninos correram lá no Rio Grande do Sul? Olha, eu acredito que, como você estava falando aí, em relação assim, que devia ter a fiscalização de 6 meses, eu acho que até menos tempo, se possível fosse, que a gente tem que pensar, não é só simplesmente na rede, mas a gente tem que pensar nessa juventude, que a pessoa, apesar de tudo, uma pessoa tem que viver a vida deles, né? Então eu acredito que tem essa fiscalização, ela deveria ter um tempo assim bem menor, né? Eu concordo também. Oi, então, agora, então a sua opinião é aquilo que o tenente foi muito claro, né? Ele disse que realmente corremos risco. Infelizmente, Luiz, eu queria agradecê-lo mais uma vez, obrigado pela audiência. Não, eu que agradeço, e deixo um abraço para vocês, e boa sorte aí na luta, tá entendendo? Tá bom, Luiz, muito obrigado pela sua participação, um abraço, uma boa terça-feira para você. Obrigadão. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. 4 bandidos foram presos na manhã desta segunda-feira, depois de assaltar e levar R$18 mil de uma indústria de ferros no Jardim Platina, em Osasco. Um deles estava com a cueca recheada de notas de R$100, totalizando R$14 mil. Com o bando, a PM também apreendeu uma pistola Taurus calibre 40, de uso exclusivo de policiais e militares, munições e celulares. O bando foi identificado por outros 4 assaltos do gênero na região. O proprietário da indústria e 2 funcionários compareceram ao 7º Distrito Policial de Osasco e reconheceram o bando, que vai responder por roubo e formação de quadrilha. Os acusados foram encaminhados para um dos centros de detenção provisória de Osasco. Agora 5h56, e no final de semana o Grêmio Osasco perdeu a liderança que dividia com o São José e o Monte Azul na Série A2 do Campeonato Paulista. Jogando na manhã de domingo no Rostalão, o time do técnico Baltemar Brito, Baltemar, tá? Baltemar Brito ficou no 0-0 com o Guaratinguetá, caindo para o 2º lugar, ainda ao lado do São José. E vendo agora o líder isolado Monte Azul abrir 2 pontos de vantagem. A expectativa da partida, da galera que estava lá no Rostalão, era pela estreia do atacante Viola, principal contratação da temporada.
Ele foi relacionado para a partida, mas ficou os 90 minutos no banco de reservas. Agora, por falar no São José, a Águia do Vale, esse é o apelido do São José, empatou em casa com o Barueri. Agora, sob o comando do irmão do técnico Roberto Cavalo, chamado de Cavalinho. Às vésperas da partida do final de semana, Roberto Cavalo aceitou uma proposta do Oeste, deu um coice no Barueri, que disputa a primeira divisão e deixou o time lá da Arena Barueri. Com o resultado, o Grêmio Barueri chegou aos 5 pontos, mas caiu de 9º para 11º lugar na tabela. Maior prejuízo teve o São José, que perdeu a ponta e agora ocupa a vice-liderança com 8 pontos, como eu já havia dito, ao lado do Grêmio Osasco. Agora faltam 3 minutos para as 6 da tarde, termina aqui mais uma edição, essa edição aqui do Jornal da Terra, edição número 22. Hoje a gente destacou que o deputado João Paulo Cunha ataca o Procurador-Geral da República e defende Renan Calheiros. E a Prefeitura de Itapevi empresta uma ambulância para o município de Jandira. Vigilância Sanitária de Barueri alerta para o perigo de doenças provocadas pelas enchentes. Ganha tempo, Barueri completa 8 anos e amplia horário de atendimento. Gestão integrada das guardas municipais começa a definir ações conjuntas na região oeste. 2 minutos para as 6, está chegando meu amigo Ademir Laurentes e o som do sucesso. Jornal da Terra de volta amanhã às 5 da tarde, aqui no AM 1330, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo. Porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da ignorância. Um abraço, paz e bem, e não esqueça, onde não há informação mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.